Meus cumprimentos a todos, espero que vocês estejam bem. E novamente um vídeo de comentários gerais e de dúvidas postadas referente a nosso assunto de interesse, que no caso será o caderno de laboratório e relatórios. Novamente, gostaria de lembrar que esse PDF ele é um simples resumo, bem sucinto nesse caso, com um conjunto de conteúdos, frases extraídos da apostila do professor Brito diretamente. Esse material ele pode ser complementado pela apostila do departamento, que está à disposição na página do departamento de Física do IBIUSE. É uma apostila lá elaborada pelo professor Marinônio, que também está disponível no nosso Google Drive da disciplina, lá no Google Classroom. E vamos lembrar que o intuito desse canal aqui não é eu me tornar um youtuber nem nada disso. A ideia é que a gente tenha uma ferramenta que possa ser compatível com o maior número de dispositivos que os alunos têm utilizado para acompanhar as aulas assíncronas, as aulas que não acontecem em tempo real. Então, segue aqui, que não dê like, se for comentar, comenta lá no Google Classroom. Nosso objetivo aqui é de compatibilidade, não é de ser nada além disso. O que eu quero é ter uma via facilitada, que a gente não precisa ficar se preocupando com tecnologia, com nada disso, que a gente chega, clica, assiste. Precisar baixar a resolução por questão de banda, se quiser assistir mais rápido também, 1.2 vezes a velocidade, 1.5. YouTube é uma ferramenta que eu acredito que todos dominam e têm facilidade. Aqui ainda tem alguns comentários. Um deles é que eu tirei o mouse, né, a setinha do mouse. Eu percebi que nos vídeos anteriores ele estava deslocado, mas eu vou continuar fazendo as marcações com retângulos, setas e tudo mais, para ajudar vocês a acompanharem o ponto onde eu estou do conteúdo. E eu vou tecer nesse PDF, eu teço alguns comentários, porque apesar da apostila do professor Brito ser muito boa, eu gosto muito desse material, está muito sucinto e muito bom. Desde 1997 houve uma evolução, né? E por conta disso os computadores se popularizaram, tudo mais. E por conta disso algumas coisas eu vejo que mudou um pouquinho. Então, vamos lá, sem mais delongas, começar pelo caderno de laboratório. O caderno de laboratório, ele é comum na prática experimental. Também vale a pena mencionar que ele é um bom parceiro dos pesquisadores teóricos para garantir as anotações, até que tipo de experimento, o cálculo está sendo feito, é bem comum. Aqui a gente vai focar na prática experimental, já que é uma disciplina de introdução à prática experimental. E é nele onde a gente faz o registro claro dos experimentos que a gente está realizando. Então, o caderno de laboratório, eu gosto de dizer que é onde a gente anota tudo. A gente anota o equipamento que a gente está usando, a gente faz o modelo do aparato, a gente anota algumas ideias, inquietações, se a gente fez uso de alguma bibliografia, a gente anota tudo lá, porque ele é nosso grande parceiro para que a gente tenha tudo documentado, tudo certinho. E muitas vezes essas coisas acabam não indo para um relatório. Então, por exemplo, às vezes você tem algumas inquietações que você quer deixar anotado, como um lembrete, tudo mais. Isso acaba indo para o caderno de laboratório. Às vezes você não consegue ter conclusões ou as coisas não ficam muito claras e você acaba não colocando no relatório. Então, essa é a primeira diferença que em geral, diferencia, né, o caderno de laboratório do relatório da atividade, relatório da prática experimental realizada. Então,
as sugestões, né, é que as anotações elas devem ser feitas durante a realização do experimento, anotação de modelo de equipamento e tudo mais. Faça tudo isso durante a realização do experimento, porque isso te permite garantir objetividade e fidelidade. Aqui é um comentário meu, eu deixei destacado, que na prática experimental é comum que esse caderno tenha folha costurada, numerada, então estão os cadernos. Para quem. É que agora a universidade, a gente está nesse período de distanciamento social e tudo mais, mas se você tiver um colega veterano que já está fazendo iniciação científica, em especial na área experimental, conversa com ele, chama ele virtualmente e fala, olha, como é que é seu caderno de laboratório e tudo mais. Normalmente, esses cadernos de laboratório é um caderninho, o pessoal costuma preferir de capa dura, ele é costurado, numerado, e isso é para garantir que não vão se perder folhas e tudo mais. Ele lembra muito um livro ATA, sabe, para quem já viu o livro ATA, numerado e tudo mais, lembra muito isso. Todavia, convém dizer que os tempos estão mudando, né? Muita gente hoje em dia prefere fazer esse tipo de anotação e tem malícia, né? Quando eu falo malícia, é habilidade para fazer desenhos, fazer essas coisas todas em tablets, em celulares, em computadores, e eu acho que é uma evolução natural, né? Vamos dizer assim, que antigamente a gente carregava um monte de livros e tudo mais para ir para as aulas, e atualmente a gente tem a possibilidade de ter pequenos dispositivos onde a gente consegue colocar uma quantidade de livros tão grande que talvez fosse impossível um ser humano carregar. Então a gente tem que estar também suscetível a essas mudanças. Mas o que vale aqui é a relação do registro, do que se registra ao longo de um experimento, e não se eu estou usando um caderno costurado ou um computador. Então, o que é importante registrar nesse caderno? Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer é, imagina o seguinte, você fez um experimento e após alguns meses você precisa relembrar o que você fez naquele experimento. Claro, num laboratório de física tradicional e tudo, muitas vezes, né, a gente tem um experimento muito controlado, com um aparato muito bem estabelecido, né, já foi testado muitas vezes, e assim a gente consegue fazer um experimento do começo ao fim dentro do período de aula. Mas na prática científica, muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes você tem um experimento que depende de você esperar um tempo muito grande, ou fazer a parte dele num dia, outra parte em outro dia. Às vezes, por exemplo, lá no departamento que a gente trabalha com proteínas, tem gente que tem que produzir a proteína, né? Então, isso não é uma coisa que você faz em 2 horas, é algo que você vai levar talvez meses, né? Dependendo do sistema que você tá trabalhando. Então, esse caderno de laboratório, ele deve permitir que você consiga reproduzir os experimentos, reproduzir as conclusões. Então, você vai anotar, por exemplo, onde você fez, fazer desenhos de onde você fez. E vamos lembrar que esse é o seu caderno. Então, normalmente, caderno de laboratório não é algo que a gente empresta. É onde você está anotando os seus procedimentos, os seus processos, suas inquietações, o material que você usou, a localização, muitas vezes, dependendo do experimento que você vai fazer, a temperatura, uma condição que seja importante para aquela medida, tal. Então, é o seu caderno. E aí é importante que cada aluno tenha o seu próprio caderno de laboratório, que isso não seja compartilhado. Até muitas vezes as pessoas falam assim, mas fulano anota e depois eu copio essa anotação e tudo mais. Quando você faz um experimento em conjunto, eu gosto que as duas pessoas anotem ao mesmo tempo, porque se uma pessoa se confundir, você consegue verificar e tudo mais. Então, vale a pena cada um ter o seu próprio caderno. O que seria
um roteiro adequado, então, para a maioria dos experimentos. Bom, título do experimento que você está realizando, a data de... Opa, desculpa, aqui tem um errinho, desculpem. A data de realização desse experimento, quem está fazendo o experimento com você. Então, às vezes você fez uma medida, você não tem certeza daquela medida, você pode confirmar com esse colega e tudo mais. Então, são informações importantes. No caso de relatórios e tudo mais, ainda você vai acabar colocando filiação, seu e-mail, caso alguém queira discutir aqueles resultados com você e assim por diante. O objetivo do experimento, né? Para que você está querendo, que você está fazendo esse experimento, o que você quer obter com ele, qual que é a medida, motivação. Muitas vezes a pessoa coloca motivação do experimento também. Os procedimentos experimentais que você adotou, então eu montei, nivelei, fiz tal coisa, no experimento eu soltei o carrinho fez essa colisão, ou seja, descrever o que você está fazendo realmente, um esquema do aparato que você utilizou, se você utilizou um trilho de ar, se você usou bancada, se você utilizou carrinho, uma bolinha, desenhar essas coisas e descrever os principais instrumentos utilizados. Quando é uma descrição, eu usei um multímetro, anota o modelo, anota a marca, tudo mais. Isso, às vezes, você não anotou a precisão naquela hora que estava no laboratório, você consegue voltar num manual, talvez, e conseguir informações que você não anotou naquele momento, isso é importante. As medidas que foram realizadas, então no vídeo anterior eu mostrei um exemplo simples de tabela. Convém colocar uma tabela no formato, a medida que você, o número da medida, né, se for a primeira, a segunda, a terceira, qual que é o valor da medida, o que você está medindo, tudo mais. Efetuar os cálculos, efetuar a construção dos gráficos, né, construir os gráficos, resultados e conclusões e discussões. Aqui muita gente, aqui eu até gosto de fazer resultado separado de discussão, separado de conclusão, tá? Mas no caderno de laboratório nem é tanto importante, vamos dizer assim, mas no relatório. Mas vamos dizer assim, os resultados são os seus resultados, os gráficos, são os cálculos, esses são os seus resultados. As conclusões é o que você conseguiu concluir com aquele experimento. Então vamos supor que você está medindo a aceleração gravitacional. Você concluiu o quê? Que o valor obtido ele é igual da literatura, ele difere da literatura, quando eu falo literatura, dos livros didáticos, ele difere e qual que é a conclusão que você chega para ele diferir, por que ele está diferindo, né? E as discussões seriam questões que estão sendo respondidas, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma longa discussão que o valor da aceleração gravitacional varia em relação... Isso é uma discussão, isso não é uma conclusão. Quando você discute um assunto, você correlaciona com um relatório de outra pessoa, um artigo científico de outra pessoa e tudo mais. Ou seja, quando você confronta os seus próprios resultados entre eles mesmos ou com outros resultados, você está fazendo uma discussão. E ainda você pode discutir questões que permanecem em aberto. Ou seja, muitas vezes você faz um resultado e tem algumas coisas que não são conclusivas, ou seja, são coisas que exigem mais tempo, então você pode deixar em aberto para uma sequência do trabalho e coisas desse tipo. Okay? Os relatórios. O relatório, diferente do caderno de laboratório, é quando você vai reportar o experimento que você realizou. Os relatórios é a forma como os cientistas, né, vamos dizer assim, se comunicam. E se você for pensar, o
relatório de um projeto, um artigo científico, segue basicamente os mesmos moldes, vamos dizer assim. Os relatórios são mais completos que os artigos científicos, mas ainda assim eles trazem um molde comum, vamos dizer assim, e é onde você está se comunicando com outro cientista ou com alguém da sociedade. É como você reporta os seus achados. Normalmente, se a gente estivesse tratando um curso presencial, uma disciplina presencial, o que eu faria, né, o que eu fiz nos últimos anos, é deixar essa formatação bastante livre. E ao longo dos encontros, ir discutindo essa liberdade em relação à eficiência dela. Então, por exemplo, teve um ano que a gente fez a disciplina ao longo de todo o semestre presencial. E eu falei, pessoal, para o nosso primeiro experimento, eu propus um experimento bastante simples, era para a pessoa fazer medidas dos balcões do laboratório. E nesse caso o aluno teria que reportar como que ele fez essa medida. Então ele faz a anotação desse experimento, né, dessa prática experimental de medir uma bancada e anota no seu caderno de laboratório. E depois ele transfere essas informações no formato de relatório. Só que eu deixava livre isso para as pessoas. Então se o cara quisesse fazer uma poesia, quisesse fazer uma narrativa e tudo mais, ele estava livre. E depois, nas aulas seguintes, a gente extraía alguns relatórios e tentava verificar a reprodutibilidade. E aí começava a parecer bastante interessante essa formatação, ou seja, a gente ia construindo essa formatação que foi consagrada ao longo da prática científica e que é o que a gente conhece hoje na maioria dos materiais, né, da maioria dos relatórios, com algumas inversões. Na maioria dos artigos, mesmo quando vocês forem olhar, seguem também esse padrão, às vezes com algumas inversões. Aqui, como a gente está numa atividade assíncrona e tudo mais, eu vou tentar detalhar para vocês quais são essas sessões e por que é interessante esse formato, por que os cientistas estão habituados com esse formato. Então, relatório aqui, não importa se tem capa, se não tem capa, tudo mais, estou falando de uma maneira geral. A gente começa pelo título, né? Normalmente o título deve ser coerente com a prática experimental que foi realizada. Você coloca os autores, a filiação desses autores, quase sempre um contato para que você possa ser identificado e possa discutir os resultados que você está apresentando. Vamos lembrar que o que faz a ciência é essa troca, né, de conhecimento entre os diferentes cientistas e o questionamento desse conhecimento, né, a fim de melhorá-lo, né? Eu gosto de dizer que a ciência ela é cheia de dúvidas, né? A dúvida é o que move a ciência, os questionamentos, as perguntas que nós nos fazemos é o que move a ciência. Então, em artigos mesmo, vocês vão ver aqui nessa parte autor de correspondência, ou seja, a pessoa que responde e-mails e tudo mais, endereço e por aí afora. Introdução. A introdução é o seguinte, nem todo mundo que vai ler o seu trabalho é um especialista no seu trabalho. Então você vai introduzir o assunto, vai introduzir a prática experimental para essa pessoa. Você vai falar um pouco dos conceitos históricos, é bem livre isso, não precisa ser dessa maneira. Ou você pode dizer como que está o estado da arte, né, o que cada um fez e qual foi a contribuição de cada uma das pessoas, ou simplesmente explicar qual foi a primeira vez que isso foi feito. Ou seja, você vai introduzir o assunto, vai trazer elementos suficientes para o leitor conseguir acompanhar o seu trabalho, o que você está relatando. Objetivos. Nos objetivos você vai dizer, você pode ter objetivos principais, objetivos secundários, né? Tipo, o meu objetivo principal é esse, objetivos secundários são esses, ou seja, você explica para a pessoa o que você está medindo, para ficar claro qual que é a sua proposta, qual a sua meta.
E a motivação para isso, ou você faz uma sessão de motivação para isso. Tá? Materiais e métodos, ou seja, onde você vai, quais foram os materiais utilizados, quais são os procedimentos que você usou. Aqui ainda você pode colocar uma seção nos métodos. Tem gente que coloca fundamentação teórica ou procedimentos adotados. E é aqui onde você coloca o desenho, né, do aparato experimental que você está usando, dos equipamentos que você está usando, ou seja, é onde você permite que a pessoa tenha todas as informações para que ela possa reproduzir aquela prática experimental, o que ela vai precisar e tudo mais. Aí os resultados, onde você coloca os gráficos, as tabelas, os cálculos que você fez, tudo aqui nos resultados. Aqui, claro, você fez todas as continhas lá no seu caderno de laboratório. Aqui, então, normalmente você coloca a expressão, né, que você está usando, o que seja, e os resultados que você obteve. Claro que ao longo do curso, ao longo da disciplina, eu vou querer acompanhar esses cálculos, a gente está num processo de aprendizagem. Então, eu quero que nesse momento todas as contas apareçam, tá? Para fim de eu poder avaliar esses materiais que vão ser entregues nas atividades. E aí você faz uma discussão, né? Que eu já mencionei, quando você relaciona o que você obteve com outros trabalhos, ou confronta duas imagens, né, dois resultados, você interliga esses resultados, é onde você vai fazer uma discussão propriamente dita. Conclusões, né? Normalmente você conclui, tem gente que coloca a discussão e a conclusão junto, tem gente que faz separado, eu gosto bastante de separado. E os agradecimentos, é muito importante agradecer quem te ajudou, quem te deu suporte, se você recebeu uma bolsa, auxílio de alguma agência de fomento, o próprio instituto que está te permitindo fazer aquele experimento, tudo, mas é sempre bom agradecer quem te ajudou. E as referências bibliográficas, que é onde a pessoa pode encontrar coisas que você está mencionando, ou da onde você tirou aquela teoria que você está usando, ou da onde você tirou equações e tudo mais. Então, não é obrigatório que contenha todas essas seções. Vocês vão ver que tem alguns tipos aqui mesclando um pouco com a ideia de artigos, que o pessoal vai apresentar o título, uma introdução, resultados, e depois ele vai descrever todo o resto. Existem formatações diferenciadas, mas esse é o formato que a gente mais encontra. E por que a gente encontra mais esse tipo de formato? Vamos para a prática de quem está lendo o trabalho, não de quem não está lendo. E aí eu vou lançar mão de artigos, porque nos gera uma visão um pouco mais ampla disso. Mas vale para relatórios também, tá? Normalmente, o título deve trazer uma ideia geral do que você fez. Então, muita gente, quando vai procurar trabalhos correlatos, ele vai olhar lá pelo nome. Então, quando você tem um nome adequado, um nome que traduz a prática experimental, a prática científica que você fez, é muito mais fácil de você ser encontrado. Muito, muito, muito mais fácil de ser encontrado. Uma das coisas que é bem comum ser colocado é o resumo, ou um resumo, antes da introdução. Nessa parte aqui do resumo, vocês vão ver que em painel de congresso e tudo mais, vocês colocam um resumo, em artigo também. O que é isso? Normalmente a pessoa quer saber se é realmente aquilo que ele entendeu no título, que chamou a atenção dele, que vai ser tratado o trabalho em questão. Então, o resumo é onde você faz o primeiro parágrafo, normalmente, uma visão geral, né? Se a gente fosse separar em 3 sessões, a primeira sessão seria onde você faz uma apresentação geral, uma contextualização, né? Uma introdução daquele assunto. O segundo é onde você apresenta os resultados que você obteve, por quais métodos e no último, quais são as conclusões que você obteve. Então, às vezes, por exemplo, a gente
Quem está desenvolvendo a prática de pesquisa quase sempre lê vários artigos por semana, né? Vai ler 5, 10, às vezes até mais artigos por semana, é comum. E aí você vai falar, mas como que as pessoas localizam esses artigos? Normalmente eles usam indexadores, né, tipo Web of Science, Scopus e tudo mais, onde eles têm acesso ao título e ao resumo. Então isso é o que o pessoal lê primeiro. É aí que você tem que cativar o seu leitor, fazer com bastante cuidado, com bastante qualidade. Depois disso, normalmente, quando você está trabalhando numa área específica, um pesquisador específico, está lendo um trabalho específico, normalmente ele vai ler conclusão ou vai ver os resultados direto. E depois vai cair nas discussões, né, depois que ele já se inteirou do assunto, já viu os resultados que se obteve e tudo mais. Depois ele começa a olhar para as discussões. Se ele quiser reproduzir aqueles resultados, ele vai lá para a fundamentação teórica, materiais e métodos. Normalmente, nesses casos, o resumo já traz qual é o objetivo, mas aí ele olha para os objetivos, né, geral, específico, secundários, principal e secundários. Ou seja, a gente não vai conseguir fazer isso na disciplina esse ano, mas eu queria mostrar que nota-se que tem uma eficiência muito grande nisso. Porque imagina se todos os artigos, todos os relatórios, eu fosse obrigado a ler tudo, com a quantidade de conteúdo que é gerado hoje em dia. Então, essa estrutura, ela facilita muito, muito, muito o pesquisador. E usar corretamente, ou seja, você não vai colocar fundamentação teórica numa introdução, porque aí você descaracteriza cada uma dessas sessões. Então é bastante importante a gente saber trabalhar com essas sessões adequadamente, e por isso que na grande maioria das práticas eu vou acabar solicitando que seja entregue um relatório, para que a gente faça a prática de escrever relatórios e vá aperfeiçoando a escrever relatórios, porque queira ou não, quem for seguir como físico vai escrever relatórios ao longo de todo o seu trabalho, mesmo para a vida acadêmica ou que vá dar aulas. Você vai estar sempre relatando atividades, relatando propostas, e é bastante importante isso. Só ver aqui se eu não deixei passar nada. Eu acredito que não. E assim, então, para concluir esse comentário, né, vale ressaltar que esse padrão permite uma fácil identificação de cada seção de interesse pelo leitor. E isso agiliza muito. Então, vamos supor, normalmente, só para dar um exemplo, é normal a gente ler coisa de 10, 20, 30 resumos para tirar 5 ou 6 artigos que são de interesse em determinados estudos. Então, isso faz com que a gente consiga varrer uma grande quantidade de material e chegar no material desejável. Então, eu sei que escrever os relatórios tem uma certa dificuldade, mas por isso que eu vou pedir para que algumas das atividades que são propostas, que vocês mandem para mim o que seria o material do caderno de laboratório, para que eu possa corrigir e ajudá-los. Assim, olha, faltou colocar essa informação, faltou colocar isso aqui e tudo mais, porque para que haja reprodutibilidade, né, para que quem lê esse material consiga reproduzir, e para que eu possa também verificar a relação do relatório e do caderno de laboratório. Lembrando que são coisas diferentes. São coisas diferentes. A gente vai querer enfatizar essas nuances nas nossas atividades. Então é isso. Eu fico por aqui, à disposição, como sempre. E até a próxima.